Fique à vontade, pode se assentar. Vamos orar para a gente não passar do horário aqui hoje. Quando eu estava orando aqui com relação à oferta, senti no meu espírito de partilhar algo com vocês. Você que está com o seu negócio, com dúvida se você vai expandir ou não, que em nome do Senhor Jesus, Ele venha trazer ousadia para você expandir. Ele venha trazer ousadia para você dar um passo. Ele é um Deus que move maravilhas. Se Ele colocou dentro de você essa fagulha, se não foi algo que você brotou do nada, mas vê essa fagulha, Ele moverá na tua vida. Você vai lembrar desse culto, desse poder que Deus está liberando sobre você agora, essa capacitação de expansão de negócios, de avanço da parte do Senhor, que daqui a alguns meses você vai estar aqui em cima dizendo: Deus moveu 3 vezes mais na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Toma posse. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse culto, por essa oportunidade, por essa quarta-feira, por receber essa palavra, aquilo que o Senhor tem para ministrar, aquilo que o Senhor tem para direcionar, aquilo que o Senhor tem para fazer. Repreendemos todo tipo de ataque das trevas, todo peso satânico e maligno caia por terra, que nós possamos ser hoje alimentados, renovados, transformados, tocados por Ti, que haja uma mudança, que haja libertação, que haja transformação, que haja cura nesse lugar, que o Teu nome venha a ser exaltado. O Senhor é aquele que está acima de tudo e todos. Então usa a minha vida mais uma vez, da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja, para que seja feita a Tua vontade, não a minha, Senhor. Repreendemos todo o ataque satânico e maligno contra nossas vidas, contra esse lugar, cancelado seja agora em nome de Cristo Jesus. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar, mas aqui essa noite nós clamamos a palavra de Deus sendo liberada, o poder do Senhor vindo sobre nós, e uma igreja viva, transformada, alegre, recebendo essa palavra. É assim que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Até aqui. Queridos, existem situações que nós enfrentamos que muitas vezes ficamos sem entender o porquê de tudo aquilo. Tem situações que nós passamos que nós falamos: meu Deus, e agora? Como vai ser? Seja numa situação familiar, seja numa situação financeira, seja numa situação profissional, seja na saúde, seja no ministério. São momentos que muitas vezes nós passamos, nós enfrentamos, que parecem vir para abalar a nossa fé, para mexer com a nossa estrutura, para tocar o nosso interior a ponto de falar: meu Deus do céu, e agora? Não sei se eu vou aguentar, não sei se vai dar. São situações complicadas, e é nesse cenário que o texto que nós acabamos de ler está acontecendo. As pessoas estão vivendo as suas vidas, as pessoas estão ali e de repente elas olham à volta, tem um grupo chegando, um reino chegando e começa a sitiar, começa a cercar, e eles já estão anunciando: nós vamos tomar vocês, nós vamos dominar, a casa vai cair, se nós podemos dizer um português mais claro, não vai dar boa. E o que está acontecendo aqui é isso, porque o reino de Israel, o povo de Deus, ele estava com o reino dividido. Tinha o reino do norte, ali com Samaria capital e 10 tribos que estavam ali. Tinha o reino do sul, que agora tinha 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a capital era Jerusalém. O reino do norte já havia passado por um cenário complicadíssimo, porque o povo assírio já havia entrado, dominado, destruído, arrebentado com todos eles ali. A população ficou completamente abalada, espalhada. Alguns chegam a chamar esse momento de as 10 tribos perdidas, porque o povo do norte, Israel do norte, havia sido agora completamente devastado pelos assírios. Mas agora,
No texto que nós estamos lendo aqui, nós vemos que vem uma pressão, vem algo agora sobre o reino do sul, sobre Judá, aquelas duas tribos que estavam, que nós acabamos de falar, Judá e Benjamim. Eles estão diante agora de um cenário que eles estão vendo Nabucodonosor chegando com o seu exército, com o seu povo, para querer tomar, para querer invadir, para querer pesar. E o texto vai dizer que ele teve o sucesso. Nabucodonosor veio, e no povo que era um povo escolhido por Deus, agora está vendo o cerco chegando, está vendo os caras entrando e tomando tudo. O texto vai dizer que ele levou alguns utensílios da casa de Deus, pegou algumas coisas que ele olhou e falou: isso aqui eu gostei, é meu, isso aqui gostei também, é meu. E se nós olharmos utensílios daquilo que era da casa de Deus, era coisa linda, maravilhosa, de ouro, riqueza, isso, aquilo. Ele saiu pegando tudo, saqueou uma parte, levou para colocar na casa dos deuses que ele buscava e que ele cultuava. Só que não parou aí, porque a hora que ele invade, o texto que nós acabamos de ler, vai dizer que ele levou também um povo, que era um povo nobre, um povo que era a galera, podemos dizer hoje para a nossa linguagem, a galera da High Society. Levou a galera da High Society, levou a galera toda lá da High Society, todos mais bacana, os nobres, da linhagem real. Ele começa agora a pegar esses, que são os filhos de Israel, tanto da linhagem real, como de nobres, e começa a levar eles cativo. E nessa, nós vemos que quem é levado é alguém que nós conhecemos muito, um personagem muito conhecido, Daniel e os seus amigos. Daniel 1,16 vai dizer: entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. Então você imagina esses jovens. Eles estavam ali na vida normal, mas agora eles são deportados para uma terra estrangeira. Agora eles são tratados como escravos, porque Nabucodonosor veio e conquistou ali. Foi a primeira invasão. Depois tivemos mais duas invasões. A segunda invasão, Ezequiel foi, que nós ministramos domingo agora que passou. A terceira invasão foi Jeremias, que ficou em Jerusalém para cuidar do povo que ficou. Mas na terceira invasão destruíram o templo, arrebentaram com Jerusalém, acabou tudo. Mas nessa primeira invasão, você vê que Daniel e os seus amigos são levados. Você imagina, eram jovens que estavam ali, tinham os pré-requisitos, boa aparência, estudado, instruído. Você vê que nem Satanás quer pegar os meia boca, né? Nem Satanás quer pegar os meia boca. Depois você lê ali a lista, falam que eram pessoas de boa aparência, que era isso, instruído, estudado, galera bacana. Aí você vê, cara, nem o inimigo quer pegar os meia boca. Os caras, não, quer pegar a galera boa. Por quê? Era a cultura deles, de poder pegar os nobres, poder trazer a eles agora como escravo, ensinar a cultura que eles tinham da Babilônia, depois fazer uma mistura. Tinha tantas coisas complicadas que haviam ali. Mas aonde eu quero chegar? Eles estavam vivendo aquele jovem momento complicado. Imagina, eu estou vivendo a minha vida bem de boa, bem tranquilo, de repente um estouro. Agora eu sou levado como escravo. Agora eu não tenho mais a minha liberdade como eu tinha na minha nação. Agora eu estou sendo um cara escravo, eu estou vivendo como escravo, sou tratado como escravo. Meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser? Como agir? É uma pressão. Que momento complicado. Você está seguindo a sua vida e de repente tudo muda. Um cenário delicado começa nesse momento a surgir ali diante de nós. E o que isso acaba gerando? Quando isso muda, vem medo, vem pânico, vem insegurança, vem desespero, vem angústia. Meu Deus, o que fazer? Meu Deus, para onde ir? Que decisão tomar? Como que vai ser agora? A minha vida mudou completamente de um lado para o outro. A nossa alma começa a gritar. A situação aos nossos olhos é totalmente complicada. E é nesse momento de pressão, crente, que Deus espera de mim e de você fé. São nesses momentos de pressão que Deus espera de mim e de você os fiéis. Aqueles que são fiéis sob pressão. Momentos que eu e você enfrentamos, que nós falamos, meu Deus, e agora? É nessa hora que eu e você temos que entender o seguinte: os cenários muitas vezes complicados que vamos enfrentar, muitas vezes nós não vamos conseguir entender o porquê estamos passando, o porquê está vindo aquilo, porquê aquilo aconteceu, porque as coisas são assim. Mas uma coisa nós temos que ter: por mais que os cenários muitas vezes não sejam favoráveis, mesmo nós tendo complicações, nós vamos aprender a manter a nossa fé em Deus em todo momento. Nós aprenderemos a ficar fiéis, firmes no Senhor em todo momento. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel e os amigos dele.
exatamente o que eles fizeram. Porque quando nós lemos aqui, nós podemos ver que o rei, na sequência, ele fez algumas exigências para aqueles que eram escravos, que seriam ali, faria parte dos eunucos, nós podemos dizer assim. Então ele chama o chefe dos eunucos e fala: olha, é o seguinte, nós vamos dar agora a alimentação que esses caras têm que comer, o tipo de comida que tem que comer, o tipo de vinho que tem que beber, nós vamos trazer para eles aqui as coisas que eles precisam comer. E o texto vai dizer assim, Daniel 1:5, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Então o rei agora chega para esses homens, Daniel e os seus amigos e todo um outro grupo que também havia, mas agora a Bíblia destaca esses que nós estamos aqui falando, e determina a dieta que eles iriam comer. Determina agora o que eles deveriam fazer, como que deveria ser, a alimentação que seria ali entregue para eles, o que eles deveriam comer. Porém, nós vemos aqui que eles são escravos, então a ordem veio do rei, e o que o rei espera daqueles que são escravos é que eles obedeçam a ordem que o rei está trazendo para eles. Então o rei está trazendo algo que é uma ordem, não é aquela, ó galera, então, se der... Se não for abusar, vocês que estão agora com meus escravos, se der para comer isso aqui, show de bola, senão eu trago o McDonald's para nós aí, a gente vê como que vai ser e tal. Ele não fala isso. O rei fala, a ordem que eu dou é, eles precisam comer, eles precisam se alimentar disso, essa é a dieta, essa é a comida, é isso que tem que ser feito. Mas agora alguém que não obedecia, com certeza era morte. Porque a desobediência, aquilo que o rei estava falando, a consequência é ser morte. Como assim um escravo não quer obedecer o rei que é o dono dele agora? Então isso acaba sendo muito delicado. Porém, Daniel e os seus amigos recusaram. O texto vai dizer, Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente, repete comigo, firmemente. Meu querido, essa palavra firmemente fala de alguém com todo o seu ser, a sua mente, seu coração completo. Alguém firmemente, ele decidiu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por que Daniel decide não comer aquilo que o rei estava oferecendo? Provavelmente alguns estudiosos, livros, comentários e por aí vai, vão dizer que, provavelmente, boa parte daqueles alimentos eram alimentos consagrados a outros deuses, a outros ídolos. A carne, aquilo que eles tinham, era consagrada a outros ídolos. Alguns também vão dizer que, na antiguidade, alguns reis misturavam vinho com sangue de animais. Por quê? Porque eles acreditavam que colocando sangue de animal você poderia adquirir a força do animal e outras coisas e tudo mais, faziam pactos, rituais, haviam muitas questões em jogo. Então quando Daniel olhou para aquela cultura, para aquele alimento que o rei estava trazendo, ele decidiu firmemente, eu não como isso. Por que ele não come isso, mesmo arriscando a vida dele? Porque aquilo que o rei estava oferecendo era contra os princípios que Deus havia falado para ele. Por não comer, ele poderia morrer, mas ele não comeu porque ele falou, ainda, podemos dizer assim, a Bíblia não fala, mas podemos dizer, ainda que eu perca a minha vida, ainda que eu morra, uma coisa eu não vou fazer, eu não negocio princípios e valores que meu Deus marcou a minha vida. Eu não negocio aquilo que é do meu Deus. Eu não negocio aquilo que já está na minha vida. E aqui, amada igreja, não é porque a pressão é grande que nós vamos negociar os nossos princípios e valores de Deus. Eu posso ouvir um amém? A pressão na vida de Daniel era grande ou não era? Era. A vida dele estava em risco, sim ou não? Sim. Mas ele decidiu firmemente, eu não vou comer isso, porque isso não agrada o meu Deus. Isso vai contra aquilo que eu aprendi.
Isso vai contra aquilo que o meu Deus falou na palavra dele. Na lei, que no caso era Moisés, que havia instruído, havia falado, ele falou assim: isso não dá, esse tipo de alimento consagrado a ídolo eu não vou comer, esse tipo de vinho que é envolvido com sangue, a Bíblia fala para não beber sangue, eu não vou beber esse negócio não, eu não vou me envolver nisso. Então ali Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. Então isso é uma lição para nós, por mais que a pressão é grande, nós não vamos negociar os princípios e valores de Deus, porque assim como Daniel e os seus amigos tiveram essa pressão, nós temos a pressão hoje em nossos dias. Pastor, qual é a pressão que nós temos hoje? O mundo, completamente influenciado por Satanás, quer trazer tipos de alimento que nós devemos comer. Satanás quer trazer tipos de alimento que nós devemos muitas vezes comer, alimentos que aos nossos olhos até parece bom, mas na verdade trará morte. O que significa isso? O alimento que eu estou falando aqui são situações na minha e na sua vida, que no momento de pressão, Satanás faz a gente negociar os princípios e valores do Senhor. Ele faz a gente abrir mão de coisas, de princípios que infelizmente, meu querido, muitos acabam abrindo mão, mas nós não vamos abrir mão disso em nome de Cristo Jesus. Eu posso ouvir amém, igreja? Sabe por quê? O mundo hoje diz o seguinte: os tempos são outros, os tempos são modernos, a Bíblia está completamente ultrapassada. Não, nós temos que rever algumas coisas que nela está e ajustar a Bíblia para os nossos dias. Grave isso no seu coração fortemente essa noite. Para alguns a palavra de Deus pode ser ultrapassada, para outros pode ser apenas um livro, pode até para alguns falar: puxa, tem alguns ensinamentos de liderança que são legais, são interessantes, mas só isso. Para outros pode falar: não passa de blá 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 e de historinha da carochinha. Mas para nós que somos homens e mulheres de Deus, é autoridade suprema na minha e na sua vida. Ela é inerrante, não tem erro nenhum, ela é infalível, ela não falha, ela é o alimento que todo crente precisa para se alimentar diariamente. A Bíblia não precisa ser atualizada, somos nós que precisamos nos render a essa palavra desse Deus poderoso e maravilhoso na minha e na sua vida. Aleluia! Pode aplaudir ele bem forte, crente. Diariamente nós somos bombardeados com alimentos desse mundo, com questões desse mundo que fazem a gente caminhar completamente fora do plano, do propósito, dos princípios que Deus colocou na palavra dele. Infelizmente, por mais que a Bíblia nós enxergamos e vemos que ela é inerrante, infalível, ela é o nosso único guia, nossa única regra de fé e prática. Não há outro que nós vamos colocar acima, não há nenhuma experiência, não há nenhum outro livro que estará acima da palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém, meu querido? Infelizmente, quantas pessoas estão se perdendo por não permanecerem fiéis sobre a pressão, e no meio das lutas, no meio das guerras, acabam cedendo, porque nesse mundo nós vamos ouvir algumas coisas mais ou menos assim: cara, seu casamento não está legal, não está bom, então você pode dar uma pimentada no casamento, de repente dá para ter um extra aí, dá para ter um esqueminha fora, mais, bem de boa, bem sutil, porque afinal de contas tem que ser feliz, você tem que ser de boa. O nome disso é um alimento que a Babilônia quer trazer para a gente. Para que você, na sua empresa, tem feito tudo certinho? Você consegue dar uma burlada, um monte de gente burla, um monte de gente dá um sambarizinho na hora ali de imposto, das coisas, você pode fazer também. Todo mundo faz. Uma frase que toda mãe fala: você não é todo mundo. E Deus fala para você: você não é todo mundo. Você é filho amado e filha amada. E filho amado caminha de acordo com a palavra dele. Filha amada caminha de acordo com a palavra dele. Ainda que o inimigo venha trazer prato de lentilha, ainda que venha trazer alimento da Babilônia para querer trazer confusão na minha e na sua vida, nós seremos homens e mulheres que permaneceremos firmes e não vamos negociar a palavra desse Deus maravilhoso. Aleluia! Pode vir com outro sambari. O outro sambari que ele vem, ele vai falar o seguinte: puxa, meu, para esse papo que os pastores ficam falando de santidade e tal, de você ter que orar antes de se envolver com alguém. Sai pegando geral, se envolve, faz tudo, aleluia. Vai de boa, chega de voadora, vai fazendo tudo, dá aquela pegada, de boa. Sabe por quê? Você é livre, você tem que ser feliz, você tem necessidades, seu corpo grita, sua alma grita. Pois é, meu querido,
Eu vou te falar de alguém que já veio desse lado aí. É roubada. Vai te levar para o fundo do poço. A atração é bonita. Brilha os olhos, mas o final é morte. É destruição. Arrebenta as emoções. Esses são alguns dos pratos que a Babilônia apresenta para nós hoje. Apresenta no ministério. Que prato que ele apresenta, por exemplo, no ministério? Alguém que fica pelos bastidores fazendo facçãozinha, divisãozinha, falando mal de líder, falando mal do outro. Prato da Babilônia. E nós muitas vezes, infelizmente, caímos nessa. Vamos cair nessa. E isso acaba destruindo a gente. Isso acaba derrubando a gente. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando numa agência de publicidade e propaganda, e o patrão, o dono da agência, mandou para mim um comprovante e falou: ô André, tudo bem? Cara, eu preciso de um help. Tomei uma multa e para poder recorrer eu preciso que você pegue esse comprovante do shopping que eu fui e você altere o horário. Queridos, quem mexe com Photoshop aqui? Quem mexe com Photoshop? Tá, deixa eu perguntar. Quem mexe com Canva, vai? Senhor, toca nessa vida agora, Pai. Brincadeira, meu querido. Eu mexo com CorelDRAW também. Os caras do Photoshop ficam loucos comigo, aleluia. Quem trabalha com Photoshop é uma ferramenta que você fala assim, ó. Não é nem 20 segundos. Se altera. Quem está pedindo para mim é o dono da empresa. Sou funcionário. Sabe o que eu falei para ele? Não dá. Ele, mas é só fazer. Falei, não dá. Por quê? Porque eu não faço isso. Eu poderia ser mandado embora? Poderia, mas eu não negocio princípios e valores. Eu não me vendo para a Babilônia. Eu não me rendo aos pés de Nabucodonosor dos nossos dias, podemos dizer assim. Eu me rendo aos pés daquele que é poderoso, daquele que é soberano, daquele que é extraordinário, daquele que pode mover na minha, na sua vida. Então, ainda que a Babilônia vinha com propósito para mim e para você, não negocie os princípios e valores da palavra de Deus, porque ela é infalível, ela é inerrante, ela é a autoridade suprema, é a palavra de Deus, é aquela que traz vida, mudança, transformação, é aquela que toca na minha, na sua vida e faz a gente viver o extraordinário poder do Senhor na minha, na sua vida. Dê uma salva de palmas a Ele se você crê, aleluia. São coisas que nós temos que buscar mudança. Quando a gente fala, que eu estava falando aqui sobre, às vezes no ministério, fofocas, divisões, são atitudes que não são de Deus. Tiago vai dizer assim, ó, só que texto poderoso, mas crente, tenha calma que no final tudo vai dar certo em nome de Jesus. Mas é para abrir os nossos olhos. Tiago 3, ele vai dizer assim, 3,13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Tem alguém aí, gente? Sábio e inteligente? Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, gente. Senão nós vamos falar que você é alguém desprovido de sabedoria. Essa é a forma bonita de você chamar alguém, tipo de... Entendeu? Meus filhos ficam brincando. Cara, você está parecendo desprovido de sabedoria. Está faltando circulação na cabeça. São formas polidas de você falar para a pessoa que tipo tem que pensar um pouquinho mais, aleluia. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras, olha só, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Olha o que ele fala, sua boa conduta. Eu lembro de uma vez, minha mãe, ela trabalha até hoje com a parte gráfica. Foi onde eu aprendi a parte de design. E você acredita, sabe qual eram os maiores caloteiros que nós tínhamos? Paz do Senhor, caloteiro. Os maiores caloteiros eram os crentes, cara. Nós ficamos tão vacinados, e a gente crente, nós ficamos tão vacinados, que quando o cara vinha fechar com a gente, o cara não fica tranquilo, eu sou pastor. Eu falava, ó, queridão, naquela época eu não era pastor ainda. Eu falava, ó, queridão, com todo amor, carinho e respeito. Os caras que menos pagam pra gente aqui, só dá calote, pessoas iguais a você, que se diz crente, assim como eu. Eu espero que você honre a sua palavra e que você não entre para a estatística.
Então, Deus espera de mim e de você uma boa conduta em tudo que nós fazemos. Posso ouvir um amém, igreja? Aí ele continua. Se pelo contrário, olha só, se pelo contrário, vocês têm em seu coração, olha só, e começa a estreitar. Em seu coração tem inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Aqui essa palavra rivalidade fala de facção, fala de divisão, aquela coisa que começa a burlar no meio do sistema. Não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta, olha só o 15 agora, é o mais pesado. Esta, o que é esta? Coração amargurado, com inveja amargurada, sentimento de rivalidade, faccioso e tal. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Alguém que recebe pratos da Babilônia para trazer divisões, facções, na frente é uma coisa e por trás é outra. Tiago está dizendo, não é a sabedoria que é lá do alto, não é. Tá, Tiago, então da onde que é? Aí ele fala, eu vou falar da onde que é. Ela é terrena, animal e demoníaca. Queridos, é uma noite da gente hoje refletir como que nós estamos vendo a nossa vida. Porque muitas vezes, no meio das pressões, nós cedemos. No meio das pressões, nós abrimos concessões. No meio da pressão, nós queremos dar um sambarizinho para depois falar, não, Deus me ama e Deus me entende. Queridos, Deus nunca vai contra a palavra dele. Ele espera de mim e de você, no meio da pressão, homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres fiéis. Cadê esses crentes aqui essa noite? Homens e mulheres fiéis. É isso que ele espera de mim e de você. Então a pressão pode ser grande, o inimigo pode vir lambendo o beiço para querer derrubar você, mas Deus espera de mim e de você um posicionamento de homens e mulheres que permanecem fiéis até o fim. E sabe por quê, meu querido, que Deus espera de mim e de você isso? Porque quem se posiciona em Deus tem intervenção sobrenatural. Porque olha só o que acontece, o pedido de Daniel, a hora que o cara falou a comida que tinha que comer, Daniel falou o seguinte, aí na boa, na humilde, não vou comer isso não. O cara que estava preparando a comida falou, você está doido, cara? O rei vai me matar. Daniel falou, faz o seguinte, vamos comer aí 10 dias sem me testa, eu vou comer isso, 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 os que está consagrado não quero, eu vou comer isso aqui. Você vai fazer um teste. Meu irmão, eu estava colocando a vida dele em risco, mas olha só o que Deus faz quando alguém se posiciona. Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ao 9 agora. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Meu irmão, o seu Deus, ele surpreende a minha e a sua vida. O chefe, de alguma forma, ele está falando, imagina, o chefe é o chefe, ele está falando com o escravo está pedindo para ele, então, essa comida que o rei falou, eu não vou comer. O cara podia olhar e falar, você está doido, passa a espada nele, corta a cabeça, acabou, já era. Mas Deus, no posicionamento de Daniel, falou, esse é um homem de Deus, aquele que se posiciona, prepara que tem intervenção sobrenatural. Aquele que não se vende, prepare porque o Deus de maravilhas pode mover na sua vida. Aquele que não negocia princípios e valores, prepare, o Deus do sobrenatural vai mover na sua vida. Cadê os crentes aqui essa noite tomando posse? Ele vai mover, ele vai agir, ele vai surpreender. Crente, Deus está de olho na minha, na sua atitude, é na empresa, é nos negócios, é em casa, é na família. Ele vai mover de forma sobrenatural na minha, na sua vida, aleluia. É o Deus de maravilhas. Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele e a palavra dEle. Ele cuida desses. Para fechar a história do comprovante, meu patrão viu minha postura e não mandou embora não. Nem questionou, porque ele se ligou. Não faço isso. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Se estão pedindo para você fazer algo que é ilegal, imoral, antibíblico, antiético, corre. Vaza. Não se envolva, não faça isso.
isso vai trazer destruição para a sua vida. Mas pastor, eu posso perder meu emprego. Você prefere estar com o emprego e estar mal com Deus? Uma vez uma irmã chegou para mim aqui. Posso contar essa, gente? Sim ou não? Vocês são fofoqueiros, né? Quer saber da vida dos outros, né? Brincadeira. Ela chegou para mim, eu estava pregando, falando sobre algo mais ou menos nesse sentido, de posicionamento. Ela chegou para mim e falou: pastor, eu acho que eu estou burlando a galera, estou fazendo umas mutretas. Eu falei: calma aí, irmã. Me explica melhor o que você está fazendo para eu poder entender se realmente você está fazendo umas mutretas aí. Ela falou: pastor, é o seguinte, eu negocio com a pessoa um valor de contrato, mas na hora que eu mando o boleto, eu mando outro, maior. Eu falei: irmã, você está burlando mesmo? Treta. Pastor, o que eu faço? Eu falei: você está me perguntando ainda o que tem que fazer? Faz o certo. Se cobrou 10 é 10, se é 20 é 20. Não dá para falar que é 10 e cobrou 40. Atitudes. Ela: mas eu posso perder meu emprego. Deus pode mover na sua vida. Eu falei para ela: o que é melhor? Você continuar fazendo essa mutreta e com peso na sua vida, ou você descansar no seu Deus e saber: Ele é um Deus que pode fechar portas, mas Ele é um Deus que também abre portas. Ele é um Deus que surpreende a minha e a sua vida. Então, em nome de Cristo Jesus, eu declaro sobre a minha e sobre a tua vida, que homens e mulheres vão se levantar que não negociam princípios e valores, seja na igreja, seja fora da igreja, onde estiver. Nós caminharemos com a palavra desse Deus, nós caminharemos alinhado com a palavra do Senhor, porque nós cremos que Ele vai mover poderosamente nas nossas vidas. Aleluia! Mas agora, Daniel e seus amigos tiveram que lidar com algo muito sério, que eu creio que talvez muitos de nós temos que lidar com isso hoje. Os nomes deles foram mudados. Eles mudam os nomes de Daniel e de seus amigos. Quando você pega Daniel 1:7, vai dizer: o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias e Abidnego. Quando nós falamos do amigo de Daniel, todo mundo fala, a maioria fala do nome babilônico. Sim ou não, gente? Sim. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí quando você pergunta os nomes originais, poucas pessoas conseguem falar. Poucas pessoas conseguem falar. E isso nós vemos que até para nós foi tão delicado e complicado, porque essa é a estratégia do inimigo na minha e na sua vida. Ele quer mexer com a minha e com a sua identidade. Ele quer distorcer algo dentro da gente. Por quê? Porque a mudança de nome, provavelmente, era para que eles realmente se tornassem babilônicos, se eles estivessem ali. Então isso mexeria com as raízes deles. A mudança de nome para nome babilônico, isso traria uma mudança até mesmo na identidade deles, de como eles se viam, quem eles eram. Alguém que tinha um nome, agora está tendo seu nome mudado. Talvez também, provavelmente, o rei queria que eles agora não mais dependessem de Deus, mas sim das entidades babilônicas. Por quê? Porque na cultura hebraica e nas culturas antigas, dar um nome nunca foi algo neutro ou apenas estético. O que você temos que entender é, dar um nome a alguma coisa ou alguém, não era só, achei bonito esse nome, não. Dar um nome, aquilo traria na verdade identidade, traria propósito, traria autoridade espiritual. Ou seja, dar um nome a alguém, a uma pessoa, aquele nome para aquela pessoa expressava quem a pessoa é, ou o que ela se tornaria. Então quando eles vêm mudando o nome de Daniel e dos amigos de Daniel, o inimigo na verdade queria não só colocar um nome bonitinho, eu quero mudar seu nome, Robert Cleis para Robervaldo. Não queria só fazer isso, tinha um propósito, tinha algo por trás, tinha algo que ele queria fazer. O que ele queria fazer? Mexer com quem eles eram, o Deus que eles acreditavam, mexer com a vida deles. Por exemplo, 2 nomes só, depois você estuda o resto. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, mas o rei mandou colocar Beltesazar, que significa o que? Bel protege a sua vida. Bel é uma outra entidade,
é um outro Deus. Então o que ele está falando? Não é mais Deus o seu juiz, agora eu estou falando para você, é Bel que protege você. Está trazendo uma confusão dentro de Daniel, querendo trazer algo dentro dele. Pega o outro amigo dele, Ananias. O nome Ananias significa Deus tem favorecido, mas mudou para Sadraque, que significa o quê? Sobre o comando, ou alguém que é servo de Acu, ou seja, uma outra entidade. Então quando nós olhamos aqui, a estratégia da Babilônia, mudando o nome, era mexer com a identidade deles na nossa vida. Trazendo para nós hoje, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Muito, porque muitos de nós, talvez dentro da gente, nós temos alguns rótulos, alguns nomes que o inimigo colocou e que nós temos aceitado. Você é um falido, nunca vai mudar em nada. Você é um dependente químico que nunca vai largar essa droga. Você é alguém amargurado de espírito, sua vida já era. Quem falou que a sua vida vai dar boa? Você é um traste, não era nem para você ter nascido. Rótulos que nós fomos recebendo ao longo da vida, marcas que nós passamos e nós enfrentamos. Você nunca vai dar em nada, você é o burro da família, você é a peste que nasceu nesse lugar. São rótulos que vêm derrubando a gente. O que você quer? Ter uma família? Olha o que você enfrentou a sua vida inteira. Você nunca vai ter uma família. Quem falou que a sua empresa vai bombar, que vai dar certo? Olha só para você, você não tem nem sabedoria para nada, você não vai conseguir viver isso não. Nomes que a Babilônia, Satanás vem tentando colocar na minha, na sua vida, para parar eu e você. Você, pastor, pastora, aonde já se viu? Olha onde você se enfiou, olha as coisas que você fez, você nunca vai conseguir fazer isso, jamais. Eu tenho uma notícia para você essa noite. Ainda que o inimigo venha tentar falar que você é alguém errado, fora, distorcido, longe, aquele que é um Deus poderoso fala para mim e para você hoje. O inimigo tem tentado colocar marcas que vem trazendo peso sobre você, mas a boa notícia para você é: tem alguém que pode mudar completamente o cenário, tem um Deus que pode mudar a circunstância, tem um Deus que pode entrar nessa área que você nem sabia que estava aí e falar para você: você é filho amado, você é filha amada, você é alguém a quem Ele tem um plano, você é alguém, Ele tem um propósito. Esse é um Deus que pode mover na minha, na sua vida, aleluia. Ele pode mudar tudo poderosamente. Isso diz o quê? Olha só Jeremias: Senhor, não vai dar, quem sou eu? Não tem como, não vai dar, meu Deus, não vou conseguir. Jeremias, antes de formar no ventre materno eu já conhecia você. Ei, antes de você nascer eu consagrei, constituí você profeta das nações. Ei Jeremias, Satanás quer colocar um rótulo em você, não dá, não tem como, mas aquele que marcou você, aquele que conheceu você, antes da sua mãe pensar no chá de bebê, ele já viu você, e ele falou: eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho algo para a tua vida. Cadê os crentes que vão tomar posse? Dê uma salva de palmas a ele bem forte, aleluia. Aleluia. Qual o nome que você aceitou, que a Babilônia colocou? Abra hoje, deixa Ele tocar, deixa Ele agir, deixa Ele mover, deixa Ele fazer. Eu estou percebendo uma graça do Senhor vindo nesse lugar. É uma graça. Há uma graça. Oh! Oh! Tere manandere, manandere. Tere manande canderes. Tere mane. Oh!
Feche os seus olhos. Quem falou que você não serve para nada? Quem falou que você não presta para nada? Quem falou que você é um infrutífero? Hoje aquele que te desenhou e te fez muda a história. Aquele que te desenhou e te fez fala mãe de filhos. Eu e você temos duas opções. Ou nós ficamos aqui sentados olhando o que vai acontecer, ou você fala: Deus, eu quero ser tocado por Ti essa noite. Eu quero ser tocado por Ti essa noite. Eu quero ser tocado por Ti essa noite. Dá uma resposta para Ele. Dá uma resposta para Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Meu Deus! E se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh Jesus! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sabe o que aconteceu? Um posicionamento que você tem faz até com que as pessoas do seu lado enxerguem, está diferente. Porque o texto vai dizer em Daniel 15, no fim dos 10 dias, meu irmão, 10 dias só. O texto vai dizer que a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. As pessoas vão olhar e vão falar assim: cara, eu comi dos pratos da Babilônia e minha vida continua do mesmo jeito. Não tem vida, não tem sabor, desnutrido, tudo arrebentado, família arrebentada, empresa arrebentada, saúde arrebentada, tudo arrebentado. Mas quando eu vejo você, o seu posicionamento, cara, está diferente. Pois é, eu decidi não negociar os princípios e valores do meu Deus. Eu decidi permanecer. Mas pastor, o que isso pode trazer na minha vida? Eu vou te falar agora. Na sequência do texto, Daniel 1,17, olha só o que acontece. Põe para mim aí, por favor. Ora, a estes 4 jovens Deus deu. Quem deu? Quem deu? Deus. Deus deu. O que Ele deu? O conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel teve até um plus. Ele deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Queridos, quando você se posiciona, quando você não negocia, quando você não abre mão dos princípios e valores de Deus, sabe o que acontece? O que Ele tem para liberar, Ele derrama para a tua vida. O que Ele tem para liberar, derrama sobre a tua família. O que Ele tem para liberar, derrama sobre os teus negócios. O que Ele tem para liberar, Ele move na tua casa. Por quê? Porque mesmo que você cair, Ele tem aquele que vai estender a mão para te levantar. Aleluia! Tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Começa a receber, crente, começa a receber. Deus libera sabedoria, libera conhecimento, libera estratégia, libera, Pai, promoções, libera empresas, libera negócios, libera.
último texto. Daniel 1:19. Então o rei falou com eles. Olha só, então o rei Nabucodonosor, crentes, nós estamos falando aqui, Nabucodonosor foi um dos maiores impérios mundiais. Destruiu a Síria, Egito, acabou, rapelou geral. Agora subiu, está na crescente, cabeça. Então Nabucodonosor se achava tipo, uau, tipo, sou o máximo. Mas ele se deparou com uma categoria de crente que não se dobra, crente que permanece firme. E qual foi a surpresa? E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Põe o próximo para mim, por favor. Em toda matéria de sabedoria, e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Meu querido, isso é o que Deus espera de mim e de você, um posicionamento. E o que acontece com o posicionamento? Ele derrama, é sabedoria, é conhecimento, é estratégia, é promoção, é direção. Esse Deus maravilhoso vai mover essa noite, esse Deus maravilhoso vai encher essa noite, a minha, tua vida. É difícil, mas Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Se posicione hoje, aleluia. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se de alguma forma na sua vida você percebeu, pastor, parece que ainda eu tenho aceitado alguns rótulos que o inimigo colocou na minha vida, situações que me marcaram, e isso tem me travado. Deixa a gente orar com você. Sai do seu lugar e vem na frente aqui, rapidinho. Não pensa muito não, vem. Talvez você ouviu a vida inteira do seu pai que você é um burro, que nunca dá em nada. Você ouviu da sua mãe que você não vai prestar. Você ouviu da sua mãe que você ia ser uma mulher promíscua fora. Não, vai ser quebrado isso hoje em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. É um Deus de maravilhas movendo nesse lugar. Pode se espalhar aqui na frente inteira, aqui, aleluia. Pastores, diáconos, presbíteros, nos ajude em oração. Para esses irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Ore por eles, presença de Deus, poder de Deus, agir do Senhor, aleluia. Da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma triste tente me fazer voltar atrás, não, eu vou confiar, eu vou descansar. Oh Jesus, mova nesse lugar, opere nesse lugar, presença e poder do Senhor nesse lugar, aleluia. Mudança, identidade, presença, poder do alto. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, aleluia. Cheia, filha amada, filha amada, filho amado, aleluia. Oh, Pai, mova em nome de Jesus. Nome de Jesus. Mudança cheia.
Filha amada, tudo vai se cumprir. filha amada, deixa Ele tocar, só deixa Ele fazer. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor. Bênção, favor do Senhor, mova agora, Pai, em nome de Jesus. E tudo vai Graça do alto sobre o teu filho, em nome de Jesus, aleluia. eu cair, a tua mão me levantará. E sem Chorar mais, toda mais. lágrima você enxugará. Filha amada, libera, Pai. A tua mão me levantará. Aleluia. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Favor do alto, presença do alto, poder do alto. Se você não recebeu oração, levante sua mão aí, por favor. Quem não recebeu oração ainda? Quem não recebeu oração? Nome de Jesus. Presença do alto, poder do alto, fortalecimento do alto. Em nome de Jesus, aleluia. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Mais. 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 Aleluia, Jesus. Mova agora. Aleluia. Oraram com vocês? Oraram? Mova, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presença do Senhor, poder do Senhor, filha amada. Sozinho eu não me sinto só. A história muda hoje. A história muda hoje. A história muda hoje. Larga tudo Cheio. com você. Mas eu Nome de sei Jesus. quando eu pensar em desistir, Nome de Jesus. estará ao meu lado, Novo cenário, varão. Novo cenário. de que tudo vai Presença e ficar, poder do alto. Pai, libera. Cheio. tudo vai ficar. Cheio. Eu sei que vai Nome de Jesus. Aleluia. largar tudo Nome de Jesus. você. Aleluia. Mas eu sei que quando eu Oraram com vocês? pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Feche os seus olhos por um instante. Eu não posso continuar esse culto sem fazer um convite para você. Se você está aqui na frente e não recebeu oração, levanta sua mão. A galera ora com você aí. Faltou alguém ali, ó? Tem ali, ó. Tem uma moça ali. Se uma irmã puder orar ali. Alguém? Fechou. Flavinha ali, lá no canto ali, a moça de preto ali, ó. E a moça de branco ali também está com a mãozinha assim, ó. Obrigado. Feche seus olhos. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez não. Você ainda não tem uma aliança com Jesus. Ou talvez você é alguém que tinha e você se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é o convite para você voltar. Ele tem algo para você. Ele tem algo para a tua vida. Você é um Deus de maravilhas. Só que tudo isso depende da escolha. Como assim, pastor? Nós escolhemos se nós queremos ou não ter aliança com Ele. A graça do Senhor já está aí tocando a sua vida, o seu coração. Agora você precisa corresponder a isso. E para isso é uma decisão de você poder receber Jesus como o Senhor da sua vida. E se você tem esse desejo, eu queria orar com você. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar com você. Repita assim comigo, você que deseja fazer essa oração. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu te peço perdão. eu te peço perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. Pequei contra E hoje eu me arrependo ti, hoje eu me arrependo dos meus pecados, dos meus pecados, porque eu creio porque eu creio que Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e que a partir de hoje, que a partir de hoje a minha vida, a minha vida, tudo que sou, tudo que sou, tenho, tenho, entrego nas tuas mãos. entrego nas tuas mãos. Eu reconheço Eu reconheço que Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu único é o meu único e exclusivo e exclusivo Senhor Senhor e Salvador. Salvador. Você que está fazendo essa oração, deixa eu orar com você. Levanta sua mão aí bem alto, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, cada vida que está tomando agora essa decisão de ter uma aliança contigo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha direcionar.
que o Senhor venha conduzir poderosamente a vida deles. Nós clamamos o teu cuidado, o teu favor e a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A alegria que nós temos por esses irmãos e irmãs. Já queria chamar os diáconos e presbíteros aqui na frente para me ajudar com a ceia. Você que fez essa oração, nós gostaríamos de se aproximar de você. Se você conseguir, na saída à sua direita ali, logo após a ceia, vai ter uns irmãos desse ministério aqui, boas-vindas. Essas irmãs estarão lá para poder recepcionar você, dar um oi, pegar teu contato, te indicar uma célula. Aquela reunião que eu falei que é em residência, seria muito importante para a gente se você fazer isso antes de ir embora. Amém, queridos? Nós temos a ceia, todo primeiro domingo e a primeira quarta-feira do mês, nós temos a ceia do Senhor. Então nós teremos esse momento aqui agora. E eu queria ler um texto para a gente poder dar esse passo e poder finalizar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, 1 Coríntios 11, 23. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando muito claro sobre a ceia, e ele fala: queridos, o pão, ele está falando do corpo de Cristo que foi entregue. E quando nós comemos, nós lembramos o que Ele fez na cruz do Calvário, o corpo dele foi rasgado. O suco fala do sangue dele que foi derramado. Um preço foi pago, e o preço que foi pago foi através do sangue de Jesus. Só que é interessante aqui, nós poderíamos até trazer uma ministração em cima desse texto, porque esse texto fala de 3 tempos. Ele fala do passado, ele fala do presente, e ele fala do futuro. Passado, ele fala: façam isso em memória de mim, o que Cristo fez na cruz do Calvário. O presente, ele vai dizer: antes de vocês comerem, examine a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Futuro, façam isso em memória de mim, sabendo: eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, até que venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Então aqui, o ponto é nós sabermos o que nós estamos fazendo. A ceia é para aqueles que têm aliança com Jesus. Talvez você recebeu Jesus hoje como o Senhor da sua vida, fez a oração aí: Senhor, eu te recebo. Nós entendemos que você pode tomar essa ceia com a gente, esse momento, porque você tem que entender o que você está fazendo. O que é entender? Eu sei, Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço, Ele tocou a minha vida. Hoje, através da vida dele, eu tenho acesso a Deus. Eu sei que Ele ressuscitou, subiu aos céus, e Ele voltará, e até Ele voltar eu tomarei essa ceia em memória dele, naquilo que Ele fez na minha vida até hoje, em nome de Jesus. Mas aqui Paulo vai dizer: examine a si mesmo. Então, como que significa isso? Eu preciso ver como é que eu estou. Crente, não dá para brincar mais não. Se posicione, alinhe, busque em Deus. Fala: chega, cara, vou me posicionar, não vou mais negociar com Babilônia não, vou agora estar firme com meu Deus, aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem alguém que vai participar da ceia e ainda não pegou os elementos? Levanta a mão aí para a gente poder identificar você. Alguém vai participar aqui que não pegou ainda a ceia? Tem ou não? Eu não estou vendo, eu não vi. Fechou. Se tiver alguém, é só acenar que a gente vai até você. Então fechou, todo mundo pegou, beleza. Um altar de adoração, seja sempre Fechou? exaltado. Aleluia. Minha linda, você me ajuda? Os pastores pegaram? Pegou? Tua glória morreu em Pegou? 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 Filho de Deus. Abençoe.
Nós agradecemos, Senhor, por esse momento, por esses elementos. Queremos te agradecer por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, essa graça que nos alcançou, esse amor que nos tocou. Nós fazemos isso aqui em unidade, Senhor, como pastores, como igreja, sabendo o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus do sobrenatural, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que toca. Nós tomamos hoje posse da identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Todo o rótulo que Satanás colocou agora, removido e retirado em nome de Cristo Jesus. Homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, marcados pelo sangue de Cristo Jesus. Não somos mais aquilo que nós éramos no passado, porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós confessamos os nossos pecados, e a tua palavra fala que o Senhor é fiel e justo para perdoar. O Senhor limpa, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor sara. E nós nos alegramos por esse momento, por tomarmos essa ceia. Coma do pão, beba do cálice, aleluia. Um altar de adoração seja sempre exaltado. Aleluia, Jesus, Filho de Deus. aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, Engrandecido. seu nome é santo, poderoso é. E não há unção, poder do alto. Gente, libera seu filho agora, Pai. A presença do alto, o poder do alto. Libera sobre ele, sobre a casa dele. Surpreenda, surpreenda. Mova, ó Deus, o impossível, o teu sobrenatural, cheio. Em nome de Jesus, Pai. Poder do alto, presença do alto, cheio, cheio. Sobrenaturalidade, mãos que curam, Pai. Libera essa unção. Libera essa unção agora, cheio, cheio. Mais de ti, mais de ti. Mais de ti, libera agora. Em nome de Jesus. Cheio, cheio. O que ele nunca viveu antes, Pai, libera agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheia. Cheio. Pastor, homem de Deus, libera essa porção agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome eu vou abençoar você. Se você quiser ir embora, pode ir na paz. Mas você quer receber uma porção do Senhor, vem na frente. Tem algo diferente aqui agora. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a sua vida até que Ele venha. Vai na paz e na segurança. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você quiser, vem na frente. Nós vamos orar por você. Uma porção está sendo liberada nesse lugar. Pai, libera.